Esse é o episódio mais bizarro da nova série de Incrível Mundo de Gumball e eu posso provar. Na primeira temporada do desenho, principalmente, nós tivemos algumas piadas envolvendo o quão próxima a relação de Gumball e Darwin é. Mas digamos que para essa nova temporada, os escritores levaram muito a sério a ideia de resgatar a essência do show. De qualquer forma, hoje nós veremos isso e muito mais, pois é a hora de cobrir mais 2 episódios dessa série que está sensacional, em A Carta e O Intestino. O episódio começa e aqui vemos que o Darwin é o último romântico do planeta Terra, porque ele tem uma carta de amor para entregar a Carrie. O Gumball chega a questionar isso, pois ele acha que a natureza fantasmagórica da Carrie pode não saber como reagir em relação a isso. Mas por causa do histórico de babaquice do Gumball, o Darwin decide ignorar isso e colocar a carta no armário da Carrie. E meus amigos, isso geraria um problema mais pra frente. A Penny chega e o Gumball se mostra ser a pessoa mais grudenta aqui, sendo um casal ridiculamente chato com a Penny. O Darwin, por outro lado, dá apenas um oi para a Carrie e ela se sente muito feliz. A questão é que é aqui que a fantasma começa a pisar sem parar no Darwin, porque ela diz que apesar de não odiar afeto, ela está totalmente morta por dentro para esse tipo de coisa e acha muito vergonha alheia. Por causa desse motivo, ela e o Darwin funcionavam. Nesse exato momento, o peixe olha para sua carta sendo colocada na mochila da Carrie e o Gumball tenta perguntar se ela não admirava nem sequer um eu te amo às vezes. Por causa disso, o Gato Azul sofre uma das maiores consequências da sua vida, quando a Carrie possui e começa a fazer coisas com seu corpo. Coisas não muito boas, vamos dizer assim, recebendo um bom trauma fantasmagórico para aprender a lição de nunca dizer eu te amo para um fantasma. Acima de tudo, uma mensagem acabou sendo passada para o Darwin, e ele estava desesperado para conseguir tirar essa carta da mochila da Carrie. No intervalo então, o Darwin começa a destruir as garotas, enquanto o Gumball aparece lá embaixo da mesa para tirar a mochila da Carrie. O problema é que essa coisa parece meio viva demais. O Gumball vai abrindo lentamente, mas começa a ser mastigado vivo pela mochila. Felizmente, com um pouco de nojeira da parte dele, o Gato Azul consegue escapar com a carta em mãos. Eles tentam por tudo destruir a carta, mas ela parecia muito forte. Aparentemente, o Darwin tinha recebido um papel amaldiçoado da Carrie e por algum motivo ele começou a escrever nele. Mesmo assim, apesar de tentarem, nada parecia fazer a carta ser destruída. Até que um caminhão de lixo passa e os dois têm a brilhante ideia de jogar aquela carta no lixo. Se não fosse pelo fato do Heitor passar bem na hora, eu me pergunto por que eles não jogaram no lixo que estava literalmente do lado deles anteriormente. O pior é que a carta ainda caiu muito bem na mochila do Heitor. Darwin se sente muito mal e ele teme muito o que poderia acontecer. Perder a sua namorada fantasma seria o fim do mundo para o peixe. Para piorar a situação, o Heitor aparece na janela desenvolvendo a carta para o Darwin. Ele diz que estava tudo bem, então talvez o gigante entendeu a situação do peixe. Quem não entendeu foi a professora Simeon, que seguindo as suas regras, quando uma carta é muito especial para ser passada em sala de aula, porque ela é valiosa demais para ser mantida em segredo. Então o Darwin é obrigado a ler na frente de todos o que estava escrito ali. O peixe respira fundo e vai em frente, porém quando ele começa a ler, a carta era pro Darwin? O Heitor entendeu errado a carta e pensou que era pra ele, escrevendo uma carta recusando o amor do Darwin. Caramba, quem que é um imbecil que escreve uma carta recusando o outro em um envelope tendo um coração nele? O Darwin se sente livre por evitar o pior, mas não se ligou no que estava acontecendo. A Carrie estava muito brava. Ela pensa que o Darwin estava querendo atrair e começa a ficar muito brava com o peixe, perdendo o controle de si mesma na escola. E caramba, se tem algo para elogiar desse episódio é como a animação dele é fluida. Olhem e admirem, meus amigos. Darwin encontra com a fantasma na quadra e decide contar a verdade para ela. O peixe diz que sequer liga pro Heitor. Ele queria escrever uma carta de amor para ela, para dizer o quanto ela ama a fantasma. Mas como ficou sabendo da sua sensibilidade sobre o assunto, o Darwin tenta apenas ser fofo com ela. E isso funciona. Em partes, quer dizer. Então a Carrie vai atrás de possuir o Gumball. E isso nos rende a cena que está sendo mais lembrada que o episódio em questão, usando do Gumball para os dois se beijarem. Os escritores de Gumball definitivamente não têm medo de nada. Temos um abraço comicamente longo entre os dois e a Carrie enquanto o Gumball passa 1 minuto em sequência falando que eles são amigos. Comentando minha opinião sobre esse beijo, eu fico muito dividido, porque Gumball teve muitas cenas assim durante o desenho. Mas caramba, parece que eles dobraram a quantidade dessas piadas durante essa temporada. Mas e você? Você tem alguma opinião sobre? O episódio começa com Gumball e Darwin investigando a geladeira e bem, as coisas estavam um pouco fora da validade aqui, ao ponto do leite que estava na geladeira endurecer, e no exato momento que ele cai no chão, o Ricardo começa a contagem. E em menos de 5 segundos, Coelho consegue chegar a
até o leite e comê-lo. Gumball e Darwin até questionam sobre a data de validade daquilo, mas é do Ricardo que a gente tá falando. Ele fica todo orgulhoso e fala da sua experiência em aproveitar as coisas sempre que tem oportunidade. A Anaís, por outro lado, estava tentando contar sobre a sua experiência com o objeto que ela tinha criado, onde, quando aproximado a coisas orgânicas, ele pode falar o pensamento do item. Não me perguntem como isso funciona, mas a Anaís prova isso ser verdade quando ela aponta para uma planta que estava quase morrendo e ela implora para morrer algo. A Anaís e Gumball brigam por um cachorro quente e acabam derrubando ele no chão. Ricardo rapidamente ativa seu sentimento de comer as coisas o mais depressa possível e engole o dispositivo da Anaís. A coelha fica muito triste porque seu pai tinha acabado de comer essa invenção que ela dedicou muito tempo, mas antes que ela pudesse falar sobre suas lágrimas, um barulho estranho sai da barriga do Ricardo. Ela tinha ganhado vida. Aparentemente, o intestino do Ricardo é o ser mais inteligente do mundo depois de adquirir tanto conhecimento durante anos de luta depois de combater todos os desafios que ele era obrigado a passar pelos hábitos de comida do Ricardo. A Anaís fica empolgada e quer conhecer ele. Ela pede carinhosamente para passar um tempo com o intestino do Ricardo e ele aceita, fazendo os dois passarem um tempo com atividades intelectuais. O intestino do Ricardo era tão inteligente que conseguia até derrotar a Anaís no xadrez. Ricardo começa a conversar com os garotos porque ele estava acreditando em que o seu intestino queria roubar a Anaís dele. Ele pergunta o que poderia fazer para evitar que tudo isso acontecesse. Darwin sugere mostrar ser mais inteligente que o seu intestino, mas ele falha miseravelmente nessa missão. Posteriormente, ele até tenta impressionar a Anaís com música, mas falha novamente ao não perceber que eles estavam apenas improvisando naquele momento. Estranhamente, após a Anaís chamar a atenção do Ricardo, ele começa a ficar mais fraco, como se o intestino estivesse consumindo ele mesmo. Ricardo vai desesperado tentar comer algo, mas começa uma briga com seu intestino e de alguma forma ele perde. Ele com certeza não queria que o Ricardo ingerisse algum alimento. Por isso, com uma cara de derrotado, ele tem que voltar a seu tempo com a Anaís. Felizmente, aqui nós temos uma das cenas mais fofas desse desenho, onde apesar de estar todo ferrado e a Anaís e seu intestino estarem fazendo arte abstrata, e o seu intestino definitivamente fazer a arte mais interpretativa que eu já vi, quanta criatividade, o Ricardo fez algo muito fofinho, mostrando todo o seu amor que ele tem pela sua filha. A Anaís gosta disso, mas o Ricardo estava muito sobrecarregado. Seu intestino estava tomando controle. Ele disse que poderia consertar aquele quadro horrível, tirando o Ricardo dele. O coelho estava com muita fome aqui, e diz que por causa do seu intestino ser um pai melhor, ele merecia tomar controle de seu corpo por um instante. Nesse momento, as coisas começam a ficar macabras, porque ele toma controle e pede para Anaís dominar o mundo ao seu lado. Ela diz sem chance e começa a fugir. No banheiro, Anaís e os garotos têm uma conversa, onde Anaís pede desculpas pelo dia de hoje, e o Gumball fala que não era culpa dela. O Ricardo é realmente difícil de se entender em alguns momentos. O importante é que eles tinham um plano. Os três caminham até a geladeira e avistam o iogurte do início do episódio. O Ricardo se encurrala e diz que não tinha escapatória. A Anaís pega o iogurte enquanto o Gumball e Darwin tentam distrair, mas são facilmente vencidos. A Anaís comemora após ter conseguido pegar, mas o Ricardo rouba dela, jogando ele para longe. Ele só esqueceu uma coisa nessa conta. Esse era exatamente o plano da Anaís. O Ricardo recupera sua consciência e dentro da sua mente ele começa a contagem, comendo o iogurte que caiu no chão. E do jeito mais complicado possível, ele recupera o controle do seu corpo. Até que isso foi bem rápido na real. Os três se acertam e ficam felizes com o fim do episódio. A Anaís se desculpa, mas não tinha problema. Eles estavam felizes com o que tinham e o Ricardo também precisava de licença para jogar fora o que tinha comido no dia de hoje. De qualquer forma, ele ainda tinha espaço para um Joyful Burger. O episódio começa e eu posso afirmar que esse é o episódio mais bizarro que eu já vi desse desenho em muito tempo, porque ele se baseia no quão grudado Gumball e Darwin são um com o outro. Segundo a Nicole, eles estavam muito próximos um do outro e ainda tem essa espécie de cumprimento esquisito deles. Ricardo então sugere dar um novo quarto ao Darwin para talvez assim conseguir afastar os rapazes um pouco. E até que o lugar estava muito atrativo pro Darwin, colocando muitas coisas de peixe, mas instantaneamente sugere um estranhamento no Gumball. Ele pergunta o que estava acontecendo e onde estava o quarto dele. Nicole diz que não tinha espaço para ir lá embaixo e que os rapazes teriam que ficar meio afastados. Quando você para pra pensar no evento das origens e o coração dos dois, você percebe que isso daqui seria um sacrifício enorme para eles. Gumball entra em um estado de negação e dá esse último abraço muito fofo no Darwin, enquanto a Nicole o manda pro quarto. Ele liga pro Darwin mostrando que todo o plano dela foi por água abaixo
E não, isso não foi uma piada porque o Darwin é um peixe. E o Gumball e o Darwin começam a conversar mais chegados do que nunca, falando sobre tudo que aconteceu nos 5 minutos que eles estavam sem ver. Eu tô falando muito desse episódio aqui, mas como essa cena é esquisita. Eu espero que eu não seja o único que tenha achado isso. E eu pensei que esse tipo de piada tinha acabado na primeira temporada. No mais, é só uma cena engraçada dos dois indo e se divertindo juntos. Mas tinha uma pessoa que não estava se divertindo com tudo isso. A Anaís levanta sem ter acordado direito, porque ela basicamente não dormiu graças aos dois. No outro dia, Gumball tava em um sentimento de abstinência por acordar mais cedo. De repente, o Darwin finalmente acorda e atende o telefone. O Gumball fala sobre todo o estado preocupante que ele estava sem o Darwin, e de bônus ainda vemos os dois jogando um jogo abandonado estilo Clube Penguin, onde 3 jogadores estavam online: Gumball, Darwin e um estranho que sabe sei lá o porquê ainda estava jogando esse jogo abandonado. Mas quando o Gumball vai se empolgar por encontrar o Darwin, ele diz que precisava de um espaço ali porque ele ficaria ocupado. Ok, estranho, mas o Gumball respeita tudo isso. Quer dizer, mais ou menos, porque ele estava todo morto por dentro. Então ele diz que vai esperar até o Darwin ligar, mas ele estava tão sem saber o que fazer que ele fura a própria ordem. E depois de destruir o seu quarto tentando fazer algo, ele inventa uma desculpa e liga para o Darwin sem querer. Mas a resposta do Darwin é nem um pouco como ele esperava. O Darwin diz que estava ocupado com o som de outras pessoas no quarto. A Nicole pede o celular pro Gumball, porque o Ricardo gastou todos os créditos deles com ligações meio sem sentido. E ele até aceita, mas instantaneamente ele vai olhar a câmera do Darwin pelo chat do Clube Penguin de Elmore e, meus amigos, ali ele encontra Tobias e João Banana. Segundo Darwin, tudo aquilo não estava funcionando e ele desconecta do jogo. Na cabeça do Gumball, aquilo era o fim. O Darwin estava terminando a amizade com ele, o que pro Gumball significava o fim do mundo. O outro maluco do Clube Penguin, que estava sozinho, aparece para consolar o Gumball. Acontece que o cara que estava por trás disso era esse mano que eu não tenho ideia do nome, e ele fala que em um momento de risco onde o Gumball pode perder uma amizade, ele precisa fazer o que for preciso para não perder ela. Aliás, destaque para esses cenários do jogo do Gumball aqui. A Anaís diz que o Gumball está errado de ir lá, mas o Gumball pouco se importa e prende a Anaís na cadeira. Vemos Tobias, João, Banana e Darwin saindo de um lugar muito suspeito e o Gumball aproveita um momento para tentar quebrar o aquário. Mas no caminho o Gumball acaba quebrando o cano que libera esse gás tóxico. Darwin acaba encontrando a Anaís nesse estado na cadeira e vai atrás do Gumball entender o que está acontecendo, tanto que ele pergunta na cara dele o que estava rolando. Na real, isso faz bastante sentido, tinha acontecido um glitch na hora que o Darwin foi conversar com o Gumball. O Gato Azul admite ter super reagido e diz que estava fazendo tudo isso para destruir o quarto do Darwin para que eles pudessem ficar juntos de novo. O Darwin fica estranhamente feliz e os dois ficam felizes juntos, fazendo aquele cumprimento estranho deles. Mas parece que aquilo gera um choque e faz todo o gás explodir. A Nicole chega à conclusão que para a segurança de todo mundo, Gumball e Darwin não podem ser separados. Definitivamente uma conclusão que funciona. Ver essa relação do Gumball e Darwin funcionando é uma das melhores coisas possíveis. Embora, sabe, aquela cena foi bem estranha, mas não tão estranha quanto a coisa. O episódio começa e a Nicole tá muito brava na cozinha. Pra variar, ela mostra sua habilidade de sempre e a vovó Jojo liga, avisando que ela estaria vindo pra jantar. Mas isso estressa muito a Nicole. O que, sabe, normal, ela não é a melhor pessoa pra se suportar. Então ela pede pro Ricardo não se esquecer da coisa que eles tinham conversado antes. Só tinha um problema. O Ricardo não tinha a menor ideia do que essa coisa significava. Ele tenta perguntar, mas após um olhar ameaçador da Nicole, ele vai atrás de se lembrar rapidinho. O Ricardo tenta pedir ajuda para as crianças, mas por mais que eles investigassem tudo, nenhum deles conseguia ter ideia do que era a coisa. A única coisa possível foi uma meia salsicha que estava sobrando ali, mas quando o Ricardo iria engolir, ele se lembra de algo. Segundo a Anaís, algumas pessoas têm tipos de memórias fotográficas diferentes. O Ricardo conseguia se lembrar de eventos passados através de gatilhos envolvendo gosto de alimentos. Então ele consegue se lembrar do que aconteceu quando ele comeu a salsicha, fazendo ele recordar uma memória antiga onde a Nicole disse que não acharia essa espécie de panela que eu não tenho a menor ideia da tradução para o português. Então lá vai o Ricardo todo orgulhoso entregar para Nicole, mas quando ele está saindo, a Nicole fala: Oh, thanks, Richard. But what about the thing? Yeah! Oh, yeah, I totally know that wasn't the thing. Isso faz o Ricardo ir atrás de muitas outras memórias, fazendo o Ricardo comer muitas comidas, o que pra ele era o dia perfeito, lembrando de muitas memórias que em sua maioria a Nicole estava se ferrando no final.
No fim, o Ricardo volta com muitos objetos diferentes. Mas, bem, o que acontecia é que nenhum deles era tal coisa, fazendo a Nicole só ficar brava com ele, até o momento que ela chega a surtar. O Ricardo pede por tudo que era mais sagrado para ela não ficar brava, e a Nicole diz que ela não estava brava, mas estava desapontada com o Ricardo, o que sinceramente é até pior. A Nicole é a pessoa mais importante da vida do Ricardo. Uma raiva aqui ou ali era até suportável, mas um desapontamento seria lembrado pela sua vida toda. Até que você pode estar até do lado do Ricardo. Tipo, por que a Nicole não fala logo que é a coisa pra ele? Mas, bem, eles tentam fazer o Ricardo comer todas as comidas ao mesmo tempo pra ver se de algum jeito ele poderia lembrar das suas memórias. Na real, ele recebe uma explosão de memórias ao mesmo tempo aqui, e depois de analisar bem, ele percebe uma palavra que se repetiu em todas essas ocasiões. A mãe do Ricardo. Sim, a vovó Jojo. No fim das contas, será que a coisa era trazer a vovó Jojo para casa? De qualquer forma, lá vai o Ricardo para a estação de ônibus, mas tinha um problema. Ela iria fechar em breve. O Ricardo com as crianças tentam correr para trazer a vovó Jojo para casa, mas eles falham. A porta fecha bem na hora e a vovó Jojo fica presa com o Gumball, Darwin e a Anaís ali. Pelo menos presos até o próximo dia. Ricardo tem uma cena de choro decepcionado e fica muito triste que ele tinha falhado. Ele pede muitas desculpas e fica chateado consigo mesmo. Do mesmo jeito, ele precisava ir encarar as consequências. Então, lá vai ele chega em casa e vai andando devagar para ver o que tinha acontecido. Nicole pergunta onde estava sua mãe. Ele fala a verdade, que deixou ela na estação de ônibus. Novamente, ela pergunta das crianças e ele fala a mesma coisa. Mas quando a Nicole parecia que mataria o Ricardo, na verdade ela dá um beijo nele. Nesse momento, Ricardo sente o gosto do beijo e lembra na sua memória o que aconteceu. Nicole estava estressada por ter que receber a vovó Jojo em casa mais cedo. Ricardo disse que conseguia resolver tudo isso. A Nicole tinha ficado muito agradecida e acabou dando um beijo no Ricardo para finalizar. No fim, o episódio acaba com um jantar muito bom dos dois, fazendo eles acabarem de mim com o outro, onde a Nicole cozinhou usando tudo que o Ricardo deu para ela durante o episódio, finalizando assim, talvez os 11 minutos mais satisfatórios dessa série até agora. As Escolhas é o 6º episódio da 5ª temporada de Incrível Mundo de Gumball e de alguma forma também um dos melhores episódios de todos os tempos. Nele, nós vemos a Nicole, a mãe da família, repensando todas as suas escolhas da vida e pensando se ela realmente tomou as melhores escolhas possíveis depois de estar naquela família, sabe? É um caos. Então, se inscreve porque a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo não são inscritos, porque hoje veremos o melhor episódio de O Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa com um desastre acontecendo na cozinha na hora do jantar, com as crianças querendo comer e a Nicole ficando maluca. O problema é que, como era esperado do desenho, algo iria acontecer, e a Nicole, de tão sobrecarregada, acabou tirando um pouco de tempo para prestar atenção no Ricardo e fazendo a panela pegar fogo. Por desespero da família Watterson, eles fazem tudo errado, só aumentando o fogo, até que finalmente a Nicole consegue apagá-lo simplesmente tapando a panela. E nesse momento, a mãe da família iria demonstrar nos seus piores momentos de raiva, descontando tudo que ela tinha sofrido no dia, estando prestes a explodir. Mas antes disso, ela para o tempo e pensa na situação que estava. Como diabos uma pessoa como ela foi parar numa situação tão ruim assim, tendo pessoas tão idiotas para se cuidar, chegando na conclusão que tudo deu errado no dia que ela conheceu o Ricardo. E, meus amigos, aqui vemos uma jornada muito interessante da Nicole pensando em todas as suas decisões que ela poderia ter tomado para estar em uma situação melhor. Vemos a Nicole discutindo com seus pais sobre suas notas no boletim, porque aparentemente tirar F em gênero era algo fora dos planos. De qualquer forma, ela tinha que ir até a sua competição de karatê, mas ela estava presa no trânsito. Então, ela vai correndo até a competição, saindo do carro. Nesse caminho, ela recebe algumas oportunidades, encontra algumas pessoas e até recebe uma cantada esquisita do Harold. Finalmente, depois de perder o caminho para a competição, ela acha o Ricardo, que estava preso no tronco de uma árvore. Então, em um dos pensamentos mais interessantes, ela começa a pensar: e se tudo fosse diferente? E se as coisas tivessem ido para um caminho melhor? Onde eu estaria agora? Então, pensando nas situações que a Nicole rejeitou naquele dia, ela começa a analisar as suas escolhas. A primeira escolha que a Nicole teve foi seguir reto até o caminho da competição ou desviar para um caminho mais seguro. E aqui algo interessante. A Nicole nasceu em um ambiente muito controlador dos seus pais, que era um ambiente muito tóxico, por causa das ordens que eles aplicavam a ela. Então, quando a Nicole para pensar no seu futuro seguindo o caminho dos seus pais, ela provavelmente seria alguém não muito boa, sendo odiada por todo mundo do planeta. Então sem sorte na primeira.
Quem sabe se ela tentasse olhar pros caras que ela recusou naquele dia. O Bob Banana pediu pra cantar uma música pra Nicole no dia, ao qual a Nicole tinha recusado. Mas e se ela ouvisse a música dessa vez? E bem, eu sei que é uma situação onde a Nicole quer cogitar todas as situações porque ela pensa que a sua vida atual é ruim, mas morar na mesma casa que alguém que só sabe falar de banana não parece ser uma boa ideia. Tanto que a Nicole percebe isso e percebe que aquilo era realmente algo pra evitar, porque, meu Deus, morar nessa casa deve deixar qualquer um louco. Pessoa errada, talvez, então quem sabe tentar a sorte com Harold. Bem, o pai do Tobias era alguém tão esquisito que provavelmente criticaria a Nicole por tudo que ele visse pela frente. Tanto que, ao tentar analisar um futuro dos dois, a Nicole vê o quão chato esse cara seria de tantas críticas sem sentido que ele faz. Isso provavelmente deixaria a Nicole maluca. Tá certo, pensar em namoro naquela situação talvez não fosse o melhor momento. Então, quem sabe se ela pensasse o quanto o Sr. Pequeno falou de como abraços curavam qualquer doenças. Isso daí também não era o melhor caminho pra se seguir. A Nicole continua seu caminho e tenta evitar acabar com o Ricardo de novo. Então ela pensa em tentar não pular a borboleta que ela tinha pulado. E caramba, aparentemente até isso daria errado. A Nicole segue o caminho e adivinha? Ela vai parar exatamente na situação que ela parou na primeira vez, perdida no parque ao lado do Ricardo. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar o quanto esse casal é bonitinho, porque você vê o quanto eles se complementam, são duas pessoas realmente muito boas. A Nicole pergunta pro Ricardo o que ele faria com a sua vida se ele fosse ela. E aqui recebemos uma fala muito simples do Ricardo, mas eu acho verdadeiramente muito interessante, ressaltando para Nicole que talvez esse fosse o momento para ela começar a viver a sua vida. Isso parece besta, mas temos que lembrar o ambiente que a Nicole nasceu, onde ela recebia muita pressão externa para ser a melhor, e até nas primeiras temporadas de Gumball vemos sequelas disso. Mas a Nicole não era alguém assim. Ela tinha bondade e só queria dar orgulho aos seus pais. Mas quando ela vê a visão do Ricardo da vida, ela percebe que aquele talvez não fosse o caminho. Depois disso, nós temos uma montagem digna dos primeiros minutos de Up, onde vemos a adolescência e os primeiros anos da vida adulta dos dois sendo contado em questão de minutos. A música no fundo disso é muito bonitinha, e quando você vê a Nicole tendo as crianças Gumball, Darwin e Anaís, você vê o quanto essa família foi feliz, sendo um momento perfeito quando essa foto chega, e toda a felicidade dessa família fotografada, que mesmo ela tendo seus defeitos, cada um era perfeito do seu jeitinho. Depois de pensar sobre tudo isso, acho que é bom deixar a Nicole falar o que ela realmente pensa sobre a sua família depois de tudo. Na verdade, quer saber? Eu não mudaria nada. Briga de comida! Ah, não, mocinho. É guerra de comida! Ok, vamos fazer uma pequena sinopse do que acabou de acontecer. A Nicole fica triste com a sua família e começa a pensar em todos os erros que ela cometeu para parar onde ela estava. Mas daí ela vai passando por cada situação capital que mudaria a pessoa que ela virou, e pensando no fundo ela percebe que na verdade todas as decisões que ela tomaria levariam para um caminho ruim. No início ela fica brava com seus filhos porque eles estão fazendo ela se irritar, e é óbvio que eles não têm exatamente culpa nisso. Gumball, Darwin e Anaís são apenas crianças que não sabem exatamente o quão chato isso era. O real objetivo é mostrar o ponto de vista muitas vezes comum, onde os pais são sobrecarregados pelos filhos. E sabe, de certa forma você entende a Nicole por se irritar e querer pensar em uma situação que ela estivesse em uma vida melhor, porque na cabeça dela a sua vida era péssima. Mas daí a Nicole começa a analisar os casos, e em uma das situações a Nicole seguiria toda a educação que ela recebeu dos seus pais. Afinal, ela não conheceria o Ricardo, que atuava como outro ponto de vista na situação e ajudou a melhorar esse pensamento. Nesse mundo, a Nicole conquistaria tudo o que seus pais desejavam e acabaria sendo uma pessoa ruim. Nossa visão com Harold e o pai de João Banana, ela analisa outros parceiros que tentariam acabar com ela. E apesar de serem duas pessoas bem diferentes na abordagem, eles teriam algo comum no destino da Nicole. Ambos a deixariam extremamente maluca com seus jeitos. O Bob Banana é uma das pessoas mais estranhas do desenho e faria a Nicole endoidar. Já o Harold é uma pessoa babaca. Não tem muito o que falar, a Nicole certamente surtaria. Quando ela olha os eventos da borboleta e o Sr. Pequeno, ela percebe que até as mínimas mudanças poderiam levar ela para um caminho ruim. Eu sei que isso é mais uma piada no episódio, mas eu acho interessante levantar aqui. Finalmente ela chega no caminho do Ricardo e lá ela percebe uma coisa que ela já sabia, mas naquele momento de estresse ela tinha esquecido: o valor do Ricardo. O Ricardo, mesmo sendo de certa forma preguiçoso, não há discussão que ele é uma boa pessoa. A sua intenção é sempre a melhor, e isso que
fez a Nicole se apaixonar em primeiro lugar. Quando ela percebe isso, a Nicole passa a ver todas as coisas boas que o Ricardo fez por ela, e como sempre ele estava presente para ajudá-la em situações por mais difíceis que elas fossem. Ações que muitas vezes eram coisas simples, mas que com o tempo a Nicole aprendeu a apreciar. Muitas vezes na nossa vida a gente não percebe as coisas boas que recebemos e só pensamos como a gente poderia ter uma vida melhor se algum evento tivesse acontecido. Mas nesse caminho de prestar atenção no passado, nós perdemos a coisa mais importante, o apego que temos a bons momentos. O episódio tenta apontar uma visão mais extrema da situação, com um dia que mudou a vida da Nicole, mas isso vale para todas as situações do nosso cotidiano. É comum sempre procurarmos o que não temos e assim perdendo a apreciação pelas coisas que possuímos. Mais de uma coisa eu posso te garantir: no momento em que a Nicole cogita perder o que ela teve, ela percebe o quão feliz ela é. E no momento que essa foto em família aparece na tela, nós temos certeza que essa família tem algo de muito lindo, um amor gigantesco entre eles. Com isso, a Nicole, que quase explodiu com todo mundo no início do episódio, repensa a atitude que iria tomar e ao invés de xingar todo mundo, ela decide aproveitar o momento. Por muito tempo, o Incrível Mundo de Gumball foi um desenho bem normal. Entretanto, de repente chegou um episódio tão incrível e diferente dos demais que mudou o desenho para sempre. Esse episódio foi tão absurdamente bom que colocou um novo padrão no desenho. E é sobre esse episódio que vamos falar hoje, o Void. Vamos lá, temporada 3, episódio 12. Tudo começa normalmente aqui, como um episódio normal daquela temporada, mas estranhamente algo parecia fora do lugar. O Gumball estava dando suporte pro time das líderes de torcida porque ele gostava da Penny, o Darwin estava criticando eles porque a situação naquele time estava meio feia, mas junto com isso os garotos notaram uma coisa: estava faltando alguém. Nessa imagem fica evidente, deveria estar alguém para completar aquela formação de líder de torcida e impedir que as garotas caíssem no chão. Isso podia ser muito bem algo sem tanta importância, mas com certeza não seria por isso. O Senhor Pequeno vem alertar os rapazes sobre o suposto desaparecimento do amor da vida dele que ele teria perdido. E por isso havia alguma coisa muito estranha nessa cidade que fazia com que outras coisas sumissem. O Senhor Pequeno não é lá o melhor cara para levar a sério, até porque ele é meio esquisito às vezes, então o Gumball e o Darwin o ignoram de primeira, mas ainda assim eles têm algum receio. Pouco tempo depois eles conversam sobre o quão esquisito foi aquele dia e como realmente parecia estar algo sumido. Então o Darwin meio que percebe uma coisa. Olha só! Não tem 116! Tem um armário faltando! Isso daqui foi genial. Havia um armário que foi apagado da existência. Na verdade, não só um armário faltando, isso aqui era uma dobra no espaço que havia deixado de existir. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque o mundo aleatoriamente decidiria apagar alguém da existência e distorceria totalmente o mundo para escolher apenas um personagem. Os rapazes então vão atrás de respostas, olhando para o álbum das líderes de torcida e percebendo uma coisa: alguém tinha sido completamente apagado aqui. Mas quem era essa pessoa? Ninguém parecia se lembrar dela, como vimos no resto do episódio. Isso era muito estranho. Alguém simplesmente foi esquecido. O Gumball fica um tempo quebrando a cabeça tentando descobrir quem era, até que em determinado momento um nome vem à sua mente. Promoção! É a Molly. Bem, vocês devem estar se perguntando quem é Molly. Para isso, precisamos investigar alguns episódios antigos na primeira temporada do desenho. Mas antes, eu quero pedir por gentileza para vocês se inscreverem no canal, darem like e comentarem seu episódio de Incrível Mundo de Gumball favorito abaixo. Simples gestos como esse não só fazem o YouTube recomendar meu vídeo para mais gente, como me fazem entender que o lado que eu estou seguindo com o canal está indo bem. Então é sério, dá o like aí, não custa nada para você. Molly era uma personagem frequente de Incrível Mundo de Gumball na primeira temporada. Tipo, frequente no nível de aparecer em metade dos episódios lá. Entretanto, de um jeito muito bizarro, ela simplesmente foi esquecida na segunda temporada, não sendo mencionada pelo show em nenhum momento. Ninguém tinha a menor ideia do porquê disso. Pra falar a verdade, eu tenho alguma ideia, mas fica até o final do vídeo que você vai saber. Eventualmente, os garotos vão contar ao Senhor Pequeno que ele estava certo e toda a teoria da conspiração dele de que alguém tinha sido apagado da existência era real, mas eles ainda não sabiam exatamente como. Ao olhar as dobras que o universo tinha feito no armário, eles descobrem algo muito importante para o episódio: uma foto antiga da Molly ao lado da sua casa na árvore. Sim, essa daqui era a casa na árvore de Molly. Os nossos protagonistas estavam próximos de descobrir algo enorme. Aparentemente, o Senhor Pequeno se lembrava ainda de tudo porque ele tem esse chapéu de teoria da conspiração. Então, quando ele foi perguntado como era a tal dessa Molly, ele disse: Galera, nós esquecemos completamente dela. Tá, deixa eu ver. Ela era chata e...
Não, só isso. Ela era só chata. Assim, chegamos na teoria que explicaria muita coisa nesse episódio. Basicamente, é um espaço nulo em Elmore chamado Void. Esse é o lugar onde as coisas esquecidas do universo acabam indo. Coisas que o universo entendeu como erros e que nem sequer deveriam existir em primeiro lugar. Ele também fala que a Molly era um erro e por isso teria entrado no Void. Eles percebem outra pista quando outra dobra no espaço acontece, mas dessa vez era exato no mesmo local da casa na árvore. O cenário até se transforma em alguns instantes e percebemos que o fundo vira 2D. Aparentemente, esse plano estaria escondendo alguma coisa, sendo um lugar que as pessoas passariam reto normalmente, ignorando toda a vida que já existiu ali em algum momento. Percebendo isso, Gumball e Darwin, Sr. Pequeno, reúnem forças e assim abrem um buraco no tempo, revelando que voltaria temporadas depois como um mistério gigantesco pro desenho. Também o principal hype para a última temporada do show que vai estrear esse ano, o Void. Esse daqui era o local que armazenava todos os erros de Elmore. Temos algumas coisas interessantes aqui, como o modelo antigo do Darwin, esses shorts e DVDs, mas principalmente esse cara. Eu digo esse cara, mas você deve conhecê-lo como Rob. Ele voltaria temporadas depois e seria o vilão principal da série, sendo totalmente remodelado. Ele foi apontado como um dos erros do universo e eu acho muito interessante como esse arco é construído. Poxa, não é isso. É que a gente tá distraído porque... aconteceu uma coisa hilária. Tá vendo esse buraco? Darwin, não acredito que fez isso! Fez o quê? Eu não me lembro. Olhando rápido, você pensa que é só uma piada de como esse personagem foi irrelevante, mas olhando mais a fundo, você percebe como isso pode ter sido um indicativo para como ele chegou no Void. Afinal, tudo que as pessoas se esqueceram está associado àquele lugar. Eu acho interessante porque ele abre margem para mostrar que o Rob é muito significativo para essa série, e eu gostaria de saber se vocês querem um vídeo sobre esse personagem. Comentem abaixo para eu saber. Voltando, eles acham a suposta casa na árvore que a Molly estava. E aqui algo muito interessante acontece. A Molly estava imóvel. Aparentemente ela tinha perdido a consciência dentro daquele mundo. Felizmente ela volta ao normal depois dos garotos tocarem nela, mas estranhamente afirmando que tinha visto eles ontem, sendo que ela tinha sumido há mais de um ano. As coisas pioraram quando a Molly mostra ser meio chata. Eu não sou chata, eu faço várias coisas legais, eu coleciono lápis, eu tenho lápis vermelhos, tenho lápis azuis, tenho lápis amarelos, eu tenho... Eu acho que faz sentido a teoria de que o universo apaga tudo que for chato. De qualquer forma, eles começam a sair dali e, caramba, o Sr. Pequeno tinha encontrado o amor da sua vida, que na verdade era só uma van. Felizmente, era exatamente disso que eles precisavam, e com algumas palavras de afeto do Darwin, eles conseguem sair dali. Melhor ainda, agora que o mundo lembraria das coisas que os garotos descobriram com a existência do Void. Pera, vocês têm noção do que nós vemos aqui? Isso muda tudo! Temos que contar pra todos antes que o mundo tente fazer a gente esquecer. Como é que vamos esquecer uma coisa dessa? Do que a gente tava falando? Esquece, tudo foi ferrado de qualquer forma. Mas o que foi esse episódio? Eu não brinco quando eu digo que ele mudou o desenho Gumball para sempre. Antes dele, as coisas pareciam continuar as mesmas em Incrível Mundo de Gumball, mas parece que a partir daqui o rumo da série mudou. Basicamente, antes disso, a linha do tempo de Gumball era muito confusa. O Gumball podia ser a pessoa mais imatura do mundo no início do desenho, enquanto ele esqueceria totalmente das suas responsabilidades, que no final da temporada ele seria exatamente a mesma pessoa e não aprenderia nada com a série. Gumball e Darwin podiam causar a destruição no mundo em um episódio que ficaria tudo igual na sequência. O melhor exemplo disso é no final da segunda temporada, que bem, é melhor eu deixar o episódio falar por si só. Coisa não vai dar pra segurar pra sempre! Agora acabou de vez! É o fim dos Walkersons! A única coisa que pode salvar a gente agora é a realidade ser completamente reiniciada por um aparelho mágico. Os créditos sobem e na volta da terceira temporada tudo é ignorado, como se os eventos sempre levassem ao mesmo fim nesse universo. Mas daí com esse episódio tudo muda. Ele foi o episódio que abriu uma história contínua em Gumball. Os personagens parecem que realmente amadureceram a partir daqui. O episódio todo que a Penny sai da casca dela, o episódio que o Darwin começa a namorar, o episódio que a Nicole aprende algumas lições da família, sendo o melhor episódio do show. Também quero destacar o genial motivo da Molly parar no Void. Lembram daquele bizarro episódio que o Gumball e o Darwin se beijam? Esse daqui foi certamente um dos episódios para se esquecer no desenho. Mas sabe quem também foi esquecido e talvez na linha do tempo do desenho tenha desaparecido aqui? Na primeira temporada, ela está com as garotas observando o Gumball e Darwin, mas em busca de validação, a maioria das garotas mente que tinha namorado. Entrando nessa onda, a Masami mente que namorava o Darwin. O resto do episódio é literalmente sobre a Masami forçando o Darwin a namorar ela, enquanto o Gumball tentava evitar o encontro entre os dois. No fim das contas, ambos, Gumball e Darwin, acabam indo para casa da Molly para o Gumball beijar a Penny e o Darwin beijar a Masami. No fim, por uma piada do João
banana, o Gumball e o Darwin acabam se beijando. Minha teoria é que esse episódio foi tão bizarramente estranho que o desenho absorveu ele como um limbo, apagando a pessoa que possibilitava esse episódio acontecer, a Molly. E quanto mais você para pra pensar, mais interessante fica esse episódio do Void. De qualquer forma, é muito interessante pensar o que foi esse episódio e o quanto ele significou pro desenho. Quando se fala em desenhos problemáticos, algumas séries vêm à mente. Talvez você pense em Padrinhos Mágicos e Danny Phantom por todas as polêmicas de seu criador. Ainda seguindo a linha de criadores problemáticos, temos pessoas como Vivi Zipop e a criadora de 12 Forever. Mas com certeza, um desenho que nunca entraria nessa lista é Gumball. O desenho apoia causas legais, além de críticas bem pontuais, como a IA no novo episódio da série, ou no próprio estilo americano em alguns momentos. Entretanto, tem um episódio que ao meu ver consegue ser bem estranho. E não, eu não tô falando das piadas muito esquisitas envolvendo a relação entre Gumball e Darwin. Isso é uma outra discussão, mas essa que eu vou falar hoje vai muito mais além disso. Onde um episódio tenta falar de uma situação muito complicada, mas falha miseravelmente no assunto, tratando um assunto realmente sério como a piada. E mais bizarro ainda, esse episódio tem uma nota ótima no IMDb. Mas se tantas pessoas gostam desse episódio, por que exatamente ele é ruim? O episódio em questão se chama Os Pais e fala sobre a relação da Nicole com sua família, que, caso você não sabe bem, os pais da Nicole são pessoas muito polêmicas. No melhor episódio do desenho, As Origens, vemos isso, onde seus pais pressionam muito a Nicole, não gostando do Ricardo como marido e a obrigando a fazer todos os esportes possíveis, e principalmente reclamando da Nicole por tirar F em gênero. Agora, imaginem que depois de todo esse olhar negativo dos seus pais, eles voltariam alguns episódios depois, mas não com um pedido de desculpas, não como vilões do episódio, mas sim como pessoas que agora querem estar ao lado da Nicole, ignorando todos os abusos psicológicos sofridos pela mesma. Meus amigos, é exatamente isso que acontece aqui. O episódio começa com uma briga acontecendo no mercado, porque as crianças querem doce, mas a Nicole é pobre e não tem dinheiro para comprar. Esse momento me lembra um pouco do início do episódio dos Limites, mas diferente daquele, as crianças conseguem se controlar, com a Nicole começando a cheirar as melhores ofertas do mercado, a habilidade que ela adquiriu com seus pais. O que ela não esperava é que as outras duas pessoas que também sabiam dessa técnica iriam aparecer. Eles estão bem semelhantes ao último encontro deles com a Nicole e aparentemente a cabeça deles também não mudou muito, com a Nicole se irritando muito quando o Gumball chamou eles para passar um dia na sua casa, alegando que eles tinham muitos presentes de Natal atrasados. Prosseguindo, o episódio tem uma piada realmente engraçada com o Ricardo falando com a comida enlatada e alegrando a Nicole sem querer. E até aqui você pode estar meio confuso, se perguntando por que esse episódio é ruim. E até esse momento eu realmente concordo que o episódio parecia bem interessante. O problema começaria a dar as caras agora, porque quando a Nicole vai conversar com seus pais, um climão acontece, num nível que os dois não conseguiam olhar pra cara um do outro. E quando eles finalmente conseguem, uma discussão acontece que nós infelizmente não temos detalhes. Por causa disso, Gumball, Anais e Darwin ficam falando sobre qual seria a melhor maneira de resolver esse conflito e, acima de tudo, discutindo a forma correta de se falar a palavra gratuito. E aqui um dos principais problemas do episódio começa a aparecer. Ele tem muitas piadas. É sério, e isso não seria um grande problema por 95% dos episódios da série, mas ao tratar desse episódio ele tem uma grande diferença para o resto do desenho. Pais tóxicos é um tema muito sério, e é o tipo de coisa que você não pode falar com tanta graça quando abordar esse tema. O mais confuso é que Gumball já abordou esse tema de maneira correta em The Origins. O episódio só faz piadas em momentos cruciais, porque ele é de fato um episódio mais sério. Mas aqui não, por algum motivo os personagens não levam esse tema tão a sério e estão de boa com isso. E isso me incomoda. Continuando o episódio, a discussão começa com a Nicole afirmando que independente de tudo que ela fosse fazer, os seus pais sempre ficavam decepcionados com ela. O que é verdade. Nesse mesmo episódio, vemos que seus pais queriam que ela fosse uma atleta profissional, praticasse tênis em alta qualidade, jogasse xadrez a nível de grão-mestre, tudo isso ao mesmo tempo. E vocês sabem qual foi a resposta da Mary quando a Nicole citou tudo isso? O famoso, nós só fizemos isso porque te amamos. Sim, com certeza uma coisa justifica completamente a outra. Imagina se eles odiassem a Nicole então. Por causa disso, a Nicole sofreu sequelas desses momentos até hoje, e grande parte dos seus momentos de raiva provavelmente foram originados de frustrações nessa época. Pior que os pais da Nicole continuam sendo babacas aqui, com a Mary criticando a Nicole pelo momento que ela foi ganhar um presente Dia das Mães dela, onde ela ganhou um joinha pra baixo
desenhado com um detalhe no período pré-escolar. Essa mulher guardou rancor por muito tempo. Mais profundamente ainda, em seguida Nicole cita o momento que eles colocaram sangue B- em seu corpo, já que por que alguém colocaria B- quando você pode tirar um A+. Eu sei que essa frase vem em tom de piada e não deve ser levada a sério, mas isso ser tacado no meio de uma discussão séria me assusta. E antes que você me fale que essa discussão não era séria, eu quero deixar bem claro que essas duas estavam se matando aqui. Por causa disso, a Nicole realmente tem um momento sério de tristeza, se mostrando toda chateada com toda a situação e parecendo visualmente abalada, dizendo que quando ela fez as coisas tão ruins que seus pais reclamam, ela tinha 8 anos, e o Daniel fala que nessa idade ele já tinha 10, e por mais que essa seja uma piada engraçada, como eu disse, ela é só jogada num momento sério, eles só mudam a trajetória do nada e isso não faz sentido. E tá, ok, se você me dizer que conseguiria assistir esse episódio, eu ainda vou entender, embora eu discorde, mas é nesse exato momento que eu comecei a pegar muita raiva dos pais da Nicole, porque aqui eles só começam a falar mal da raiva excessiva dela e por isso ela é mais babaca que eles. Com licença. Em primeiro lugar, acho que tem uma coisa bem errada na criação de uma criança para ela ter essa raiva e sair criando caos por aí. Afinal, essas vontades não saem por nada. E em segundo lugar, essa foi a mesma raiva que vocês ficaram encorajando ela a ter. O último episódio que eles aparecem mostra literalmente como eles pressionavam ela a ser a melhor e como a sua mãe incentivava a sua raiva por vencer. Como vocês têm a cara lavada de falar que a Nicole é a culpada nessa situação. Ela era uma criança. Vocês são os pais, caramba. Pra piorar pro lado deles, no mesmo momento eles argumentam da vez que ela roubou o carro pra sair com o Ricardo. E longe de defender esse comportamento da Nicole aqui, mas é literalmente a mesma coisa que ela falou. Que outra opção essa mulher tinha? Eles não davam liberdade para a própria filha gostar de quem ela quisesse e queriam fazer um casamento arranjado pra ela. Os dois ainda perguntam por que ela saiu de casa daquele jeito. E sendo que quando a Nicole saiu, ela tava totalmente no seu direito. Ela queria ver o Ricardo. Eles não deixavam. Que outra opção ela tinha? Pra piorar esse episódio, na sequência deles, totalmente de graça, os pais da Nicole falam que estavam indo para o seu casamento, mas confundiram o endereço com um lugar na Moldávia. Como? Eu não tenho a menor ideia, mas me incomoda muito como essa piada nem um pouco engraçada estraga totalmente o que vimos em As Escolhas. Naquele episódio, os pais da Nicole são tratados como vilões que atrapalharam a Nicole por sua vida toda. O maior simbolismo para vermos o quanto eles eram babacas sem mostrar eles na tela era mostrar que eles faltaram no próprio casamento da Nicole. Esse episódio agora mostra que eles só confundiram o endereço, o que ao meu ver é uma péssima escolha porque eles só jogam o que tinham construído no lixo, ainda mais considerando que eles não ligam nem um pouco pra Nicole naquela época. Olha como eles odiavam o Ricardo, era óbvio que eles não gostariam de ir num casamento entre os dois. Eles começam uma discussão que mostra uma toxicidade dos dois lados e mesmo com a Nicole também estando um pouco errada, isso só mostra como a Nicole foi feita pra agir exatamente igual seus pais nas respostas, fora que pra começo de tudo, nós sabemos quem começou essa toxicidade, afinal, descobrimos aqui que o nome da Nicole na verdade é Doutório, seu segundo nome é Nicole. Tipo, caramba, olha as expectativas que eles estavam colocando na própria filha. Tá, e por que isso foi levado de maneira tão problemática? Seus pais são claramente pessoas ruins e se nenhuma das partes quer ficar do lado uma da outra, por que esse episódio existe? Por que ainda estão com raiva um dos outros? Por que vocês não fazem as pazes? Nós estávamos em paz, Darwin. Separados. Tá, e por que isso foi levado de maneira tão problemática? É óbvio que ficar longe deles não é uma escolha fácil, mas The Choices contém diretamente como ela fez a escolha certa em aceitar isso e ficar longe deles. Não tenho por que voltar atrás daqui. Da maneira mais interessante possível, o Gumball começa a cantar uma música no meio dessa situação e os pais da Nicole e ela concordam em deixar o passado pra trás e simplesmente param de discutir, não perdoando o que a outra parte fez, mas se reconciliando de certo modo. Eu nem sei por onde começar, mas isso acaba totalmente com qualquer relação entre os dois que The Choices tinha estabelecido. Em primeiro lugar, na canção do Gumball, nós vemos a visão dos escritores desse episódio sobre toda essa situação, porque a canção fala sobre um jogo errado de discutir quem é culpado, e como não vale a pena brigar por situações tão bobas assim. Meus amigos, eu não poderia discordar mais, é um assunto sério que a gente tá falando aqui. A Nicole tem sérios problemas de competitividade e raiva, tudo criado na sua infância por causa de seus pais serem os tremendos de uns babacas. Caramba, eles não apoiarem a Nicole em ter sua
sua própria vida, em deixar ela fazer o que queria e ainda por cima sobrecarregavam a pobre coitada com expectativas pra vida toda. Não tem um argumento plausível para a Nicole estar errada aqui. Daniel e Mary são pais abusivos e puxaram muito a Nicole mentalmente, só atrapalhando a vida da garota. Eu não consigo me sensibilizar com isso. Mais ainda, o Gumball cita na música que não dá para ambos os lados se perdoarem, e eles só deviam deixar o passado para trás como se nada tivesse acontecido. E isso bem claramente não funciona. Imagina a influência abusiva que eles poderiam ter na fase de crescimento de Gumball e Darwin. Isso é péssimo. Esse episódio pesa totalmente no legado deixado por The Choices e eu acho isso horrível. O que mais me incomoda é que eles tinham um episódio totalmente feito. Não era preciso dar uma redenção para os pais da Nicole. Nem a série apoia isso exatamente, mas por algum motivo que sabe sei lá cargas d'água do porquê, a série quer que a Nicole ignore isso como se fosse fácil. Eles fazem um bom trabalho em tornar esse fim algo emocionante. Essa cena final é realmente algo nesse nível, mas só porque algo é emotivo não significa que é necessariamente bom. Até o fim da vida da Nicole, seus pais vão continuar sendo péssimas pessoas, mas agora ela está tudo bem com eles? Eu não consigo aceitar isso. Olha, esse não é o pior episódio de Gumball, como o título sugere. A gente já tá no YouTube e eu tenho que chamar a atenção pra mim de alguma forma. Mas esse com certeza foi o episódio mais frustrante pra mim, porque eu esperava muito dele. Pelo menos pra mim, é bem claro que está de errado nesse episódio. Ele tem uma quantidade desnecessariamente alta de piadas e trata em tom de ironia um tema tão complicado quanto pais abusivos. Isso é algo muito complicado pra mim, eu espero que entendam a minha visão. Em 2014, um desenho peculiar nascia, mas não exatamente por causa da sua diferença a outros desenhos ou por causa da sua qualidade, mas sim porque ele era uma cópia descarada de Um Incrível Mundo de Gumball. Tipo, a empresa que produziu nem tentou esconder. Olha pros personagens desse desenho, é literalmente a família Watterson sem a Anaís. Isso fica pior quando você olha os personagens secundários, que são claramente, entre muitas aspas, inspirados em Um Incrível Mundo de Gumball. Pior ainda quando você vai olhar as cenas desse desenho e percebe que elas foram muito traçadas de episódios de Gumball, tipo, num nível absurdo, sendo praticamente a mesma cena. Isso acabou chegando na Cartoon Network, que, meus amigos, como uma forma de tirar sarro dessa empresa, eles decidiram fazer uma das melhores sátiras possíveis, em um episódio que marcaria a indústria de animação, inserindo as suas próprias cópias no desenho para tentar tirar com a cara deles. Mas após esse episódio, algumas dúvidas ficaram. Que fim Miracle Stars teve? Esse desenho lança episódios até hoje? É verdade que a Cartoon Network processou a série? O que exatamente esse episódio tem demais? Para responder essas perguntas, eu convido vocês a virem comigo relembrar o dia que Gumball destruiu a sua cópia. O episódio começa com Gumball e Darwin na seção de comida exótica no supermercado, mas o que parecia normal é interrompido por duas crianças muito parecidas com Gumball e Darwin aparecendo. Aqui já notamos uma coisa: apesar de semelhanças claras ao design de Miracle Stars, a parte jurídica da Cartoon recomendou aos produtores de Gumball alterarem levemente os designs para evitar uma virada de jogo e talvez tomar um possível processo, porque com certeza os produtores da cópia chinesa não gostariam muito desse episódio. E para falar bem a verdade, a crew de Um Incrível Mundo de Gumball conseguiu fazer os personagens bem mais bonitos que essa bomba do outro desenho. Tipo, o que é esse Darwin? Aliás, fun fact, vocês sabiam que Miracle Stars é o desenho mais mal avaliado da história do MDB? Literalmente uma pontuação menor que Velma e muitas outras bombas da animação. De qualquer forma, continuando, as duas crianças começam a imitar o Gumball e Darwin, como se fosse você querendo irritar o seu amigo, mas aqui foi literalmente do nada, com dois estranhos que eles sequer conheciam, ou talvez conheciam, porque mais à frente no episódio, quando o Gumball e o Darwin vão contar para seus pais sobre, do outro lado vemos o exato mesmo carro, mas com uma família totalmente diferente, querendo copiar o Gumball. Com isso, a sátira que eles usam aqui foi dizer que essa família copiava literalmente tudo que acontecia na vida dos Wattersons para postar na internet e ganhar em cima disso. Na página oficial do desenho ainda continha a descrição de cada personagem, sendo praticamente as mesmas descrições de cada personagem de Gumball. Quer dizer, com exceção da Anaís, que provavelmente não existia naquele universo por causa do lance de você não poder ter tantos filhos na China. Enfim, isso já era uma revolta nos Wattersons, porque eles queriam encontrar as suas cópias para acertar as contas. E pra falar a verdade, essa cena de luta é até que bem legal. Não exatamente pela qualidade da luta, mas sim porque cada personagem mostra suas fraquezas com perfeição aqui. O ponto alto aqui pra mim é essa luta do Darwin com qualquer que seja o nome desse cara. A Anaís então, como cérebro da equipe, recomenda para todo mundo só mostrar para seus respectivos doppelgangers que é ser original. E isso vem de uma maneira muito engraçada, porque eles cantam uma música envolvendo uma mensagem genérica de seja você mesmo e não copie o que as outras pessoas fizeram. Os personagens falam isso de maneira sarcástica, mas pensar que isso é realmente uma lição da série porque algumas pessoas não entendem é engraçado.
passado. De qualquer forma, eles foram surpreendidos porque viram que até nisso foram copiados. Com isso, a Anais tem uma ideia maligna, porque esses bichos eram tão copiadores que imitavam até os momentos ruins dos Wattersons. Por isso eles passaram a viver perigosamente propositalmente, colocando a casa em chamas e andando com um carro desse jeito. Mas infelizmente isso não dá certo. As cópias continuavam copiando com perfeição e até se saindo melhores em algumas situações. Assim, os Wattersons decidem elevar isso a outro nível, basicamente se colocando numa situação onde eles quase morreram. Quem diria, mais um dia normal na vida dos Wattersons. Mas por causa de uma situação engraçada, eles dependiam de uma pessoa pequena para passar no caminhão e poder salvar a vida dos Wattersons. E adivinha qual era justamente a diferença entre essas duas famílias? Por isso a Anais salva os Wattersons, enquanto os imitadores por outro lado sofrem um ataque. O caminhão deles explode nesse precipício e eles desistem de copiar Gumball, sendo apagados da existência. Mas caramba, o que foi isso? Os escritores foram geniais aqui, e ao invés de ficar reclamando em algum lugar onde, mesmo tendo razão, talvez demorasse muito para resolver, eles usaram a cabeça para odiar um show que roubaram as suas ideias. Isso foi brilhante, principalmente quando você pensa que a maioria das pessoas apenas iriam tentar processar a empresa ou coisa do tipo. Os escritores foram muito inteligentes aqui. Eles conseguiram usar desse episódio para tirar sarro de quem copiou eles em primeiro lugar, ainda fazendo críticas a alguns sistemas da China e coisa do tipo. Isso foi tão brilhante que eles conseguiram movimentar a internet, fazendo os fãs do desenho cobrarem a empresa responsável por Miracle Stars. Como a China é um país bem mais fechado que aqui e muitas vezes é difícil saber o que tá acontecendo lá, ninguém soube ao certo onde esse show passava até hoje. Tanto que na época houve um boato que a Cartoon Network processou a empresa responsável pelo desenho, mas na verdade não é bem assim. O que aconteceu é que Miracle Stars recebeu diversas críticas após a internet descobrir da existência desse desenho. Com isso, o show foi cancelado após todas as polêmicas, o que, sabe, provavelmente foi a melhor decisão pra tudo. Tipo, olha pra esse show, era tão na cara dura que eu não sei como ninguém falou nada sobre. Olha pra essa sequência de personagens, eu me sinto em Fiona Cake tentando reconhecer as versões dos personagens em Hora de Aventura. Até a animação é muitas vezes idêntica aqui. Eu tenho mais algumas coisas a falar, mas antes um pequeno aviso. Eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. É uma meta pessoal minha e eu ficaria muito feliz se você me ajudasse nesse processo. Aqui, Gumball e Darwin começam zoando no mercado, mas eles acham duas crianças que decidem imitá-los. Logo de cara você consegue identificar que eles são imitadores e perceber que tem alguma coisa de errado aqui. Mas, meus amigos, mais genial ainda é a sequência de batalha aqui. Ver os personagens copiando os movimentos dos outros é brilhante. Eles têm uma reação exatamente igual quando você vê alguém te copiando. E quando eles cantam a canção de Seja Você Mesmo, a ideia de ter os seus próprios pensamentos e ações é passada de um jeito muito legal. Ainda mais com ela não sendo seguida pelos personagens, porque nós sabemos que muitas vezes em situações reais as pessoas só vão continuar copiando independente de quantas vezes você reclamar. Também é de se destacar o brilho que a Anais tem nesse episódio. Você vê que os escritores quiseram punir os copiadores por não conseguirem incluir ela na série. A Anais tenta por diversas vezes nesse episódio passar seus planos de inteligência e só tomar a frente. Os personagens até tentam deixar isso de lado, mas quando ela tem a chance de ser utilizada, ela prova seu verdadeiro valor depois do fracasso das ideias dos outros personagens. Eu acho muito legal como Gumball conseguiu zoar uma cópia sua e ao mesmo tempo passar uma lição brilhante nesse episódio. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum copiando alguém, no máximo você vai ser uma sombra do que os criadores originais conseguiram, por isso você tem que ser original. Miracle Star só ganhou a força que ganhou por ser uma cópia ruim de Gumball. O desenho ali não tem criatividade. E se você investigar bem, fica só pior, porque alguns animadores tiveram que trabalhar naquilo. Pensando para esse vídeo, aparentemente Miracle Stars foi feito por causa de uma empresa chinesa que queria vender leite. Já que eles não tinham muita criatividade, eles decidiram copiar o primeiro desenho que eles viram que tiveram sucesso. Aliás, quando eu tava fazendo esse roteiro, eu fiquei me perguntando como diabos alguém viu Gumball lá na China. Tipo, será que Gumball passa em algum lugar lá? De qualquer forma, isso resultou em uma animação de muito baixo orçamento e provavelmente feita às pressas. Eu sinto que os designs de cada personagem aqui ainda está em sua fase de beta, além de serem péssimos designs. Caramba, o que eles fizeram com meu mano Roberto aqui, meus amigos? Meu Deus, que desastre.
Esses são os melhores episódios da nova série de Gumball e eu tô muito feliz com o que eu assisti hoje. Pra quem não sabe, eu estou trazendo análises de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball diariamente, então se inscreve no canal e deixa o like pra não perder a análise de amanhã. E venha comigo acompanhar os 2 episódios de hoje. E caramba, eu já posso adiantar que tudo tá muito perfeito aqui. O primeiro episódio em questão chama-se O Astrológico e conta como o Sr. Pequeno conseguiu essa pedra muito bizarra que diz prever o futuro de todos os estudantes da escola. Ele hypa todo mundo e anuncia isso como a única e crua verdade sobre o seu futuro, inclusive prevendo coisas envolvendo seu par romântico, onde todos os estudantes se atraem para descobrir isso. Tudo isso era previsto graças a essa pedra e eu tô realmente curioso com o conceito que eles usariam se Gumball fosse um show mais adulto aqui. Sr. Pequeno então pergunta quem estava a fim de ouvir o caminho das estrelas e descobrir qual era o amor verdadeiro de cada um. Gumball e Penny não ligam pra isso e falam que nunca que uma pedra vai definir o futuro de cada estudante. De qualquer forma, na hora de prever os casais, a pedra aposta em João, Banana e Terry, Sari, o cara do cachorro quente, Leslie, bom, essa daqui é a definição de amor próprio. Mas enquanto o Sr. Pequeno falava de todo mundo, Penny estava achando isso ridículo. O Gumball também pensava isso, mas realmente tinha o seu orgulho tocado quando o Sr. Pequeno revela que o par romântico da Penny é, na verdade, Tobias, que por sua vez se mostra um gigantesco de um babaca nessa situação, humilhando o Gumball por isso. E como se não fosse possível pisar mais ainda no Gumball, o Sr. Pequeno conclui que Gumball e Penny irão terminar no final do dia. Ainda assim, Gumball e Penny continuam duvidando, mas mal sabiam eles que no intervalo, depois de um encontro clichê pra caramba, Sari e o cara do cachorro quente começam a ficar juntos, de um jeito bem rápido até, isso foi muito estranho. Ainda temos essa cena sensacional do Gumball tentando ficar de mãos dadas com a Penny, mas ela não se ligando. Tobias, como o grande babaca que é, aproveita o momento e joga na cara do Gumball. Penny pergunta pro Gumball se ele realmente achava que a profecia era real. Depois de uma resposta não muito certeira, ele concorda e diz que aquilo era loucura, mas na sequência, absolutamente todas as previsões do Sr. Pequeno começam a ser provadas como verdadeiras, inclusive alguns casais como Karen e Alan se separando. A Masami também consegue o que sempre quis e começa a ficar com Alan. No meio de tudo isso, o Gumball se sente muito desesperado para não perder a Penny, mas por causa disso ele acaba causando um desespero nele mesmo e machuca muito a Penny depois de passar pimenta em sua comida. A Penny, por sua vez, se sente desesperada, porque ela nunca gostou de pimenta em primeiro lugar. O talarico do Tobias aproveita a oportunidade para confortar a Penny e segurar a sua mão. A Penny até tenta dizer que estava tudo bem, que o Gumball só precisava se sentir confortável, mas ele não entendia exatamente. Algo ainda estava incomodando muito. Por isso, o Gumball tenta fazer um jogo de basquete, fala que se ele fizesse essa cesta, ele e a Penny ficariam juntos. Então ele vai, mas infelizmente ele acaba errando. Então ele desiste e diz que se ele errasse, ele e a Penny ficariam juntos. Mas mesmo se esforçando para errar, Gumball de um jeito muito bizarro consegue acertar a cesta. Darwin tenta confortar ele, diz que pra ele parar de loucura. Afinal, ele tinha caído com a Tina naquelas loucuras do Sr. Pequeno, mas ele ainda estava muito bem com a Carrie. Entretanto, adivinha? O peixe também acaba ficando com a Tina no meio dessa confusão. Tudo isso ativa um lado raramente visto no Gumball. Ele estava se sentindo mal. Por isso, ele tenta mostrar mais uma das suas grandes formas de afeto que ele tentou mostrar para a Penny ao longo do desenho. E adivinha? Ele toma um fora por isso. A Penny odeia esse tipo de grande demonstração de amor. Mas, mais do que esse fora, a sua namorada também pede um tempo, dizendo que se o Gumball não conseguia ter confiança que a relação dos dois estava boa, então talvez ela realmente não estivesse. O Tobias joga na cara dele. Mas o Gumball não podia parar ali. Ele vai atrás do Sr. Pequeno descobrir o que estava acontecendo. E bem, digamos que o velho não estava passando muito bem. O Gumball tenta quebrar essa pedra e parece que isso dá certo. Mas na verdade acaba piorando tudo, com o Sr. Pequeno virando um gigante nessa cena. O Gumball diz que não importava o que o Sr. Pequeno estivesse fazendo, ele pedindo encarecidamente para ele parar. O Sr. Pequeno então fala que não podia fazer nada a respeito. Tudo no universo era pré-determinado e eles só podiam seguir o ciclo. E o mais absurdo de tudo, o Gumball era Sagitário enquanto a Penny era de Capricórnio. Definitivamente nenhuma chance desses dois ficarem juntos. O Gumball então mostra um momento de protagonista aqui, dizendo que a Penny estava certa. O Sr. Pequeno podia pensar o que ele queria, mas tudo isso que ele estava trazendo para a aula era baboseira. O Sr. Pequeno surta e cria um buraco
negro com tudo isso. Mas antes que a gente pudesse ver alguma consequência que aconteceu, o Gumball acorda e vemos o que realmente aconteceu nesse tempo. Aparentemente, essa pedra que o Sr. Pequeno trouxe pra aula era radioativa e ela realmente mexia com o sentimento de amor dos indivíduos. Mas com o Gumball enfrentando o Sr. Pequeno, tudo voltou ao normal, apesar do Sr. Pequeno ter se apaixonado pela pedra. No fim, depois deles lavarem o corpo de todo mundo, as pessoas perdem as suas paixões sem sentido e a Penny caminha preocupada com Gumball, porque sabe, ele tava bem fraco. Pelo menos no fim, Penny e Gumball acabam se desculpando e falam que eles amam um ao outro. No mais, o episódio acaba com Tobias nesse estado. Caramba, eu amei esse episódio. Eu adoro ver essas maluquices do Sr. Pequeno, é impressionante como sempre dá em episódio bom. Mas a animação do episódio naquele momento foi sensacional. Sem dúvida, era meu episódio até agora. Era porque de algum jeito eu gostei mais do próximo episódio, então vamos logo para o líder de torcida. O episódio começa com Gumball e Darwin revisitando as memórias antigas dos seus pais. E entre muitas coisas, eles acabam achando o Ricardo escrevendo algo meio estranho, dizendo que ele gastou todo o seu dinheiro em pompons porque ele queria virar líder de torcida. A questão é que ele queria muito ir, mas a sua mãe, a vovó Jojo, também conhecida como uma das pessoas mais chatas desse desenho, não queria isso, tendo algum preconceito de certa forma. O Ricardo admite que esse diário era seu e conta aos garotos um flashback do momento da sua decepção. Ele estava todo empolgado indo para fazer os testes de líder de torcida, mas quando ele iria entrar, a vovó Jojo impediu ele, dizendo que sucesso como esse não vinha na família dos Wattersons, basicamente mandando o Ricardo desistir dos seus sonhos. O Ricardo voltaria a repetir toda essa visão pessimista agora muitos anos no futuro e Gumball e Darwin choram por causa disso. Darwin olha dentro do Ricardo para investigar e percebe que alguns pensamentos ruins do Ricardo acabaram se perdendo dentro dele graças à vovó Jojo. Gumball fala isso para Nicole e Anaíse. Segundo a coelha, tudo que estava dentro do Ricardo era resultado de muitas ideias que foram deixadas em cada membro da família do Ricardo enquanto ele foi crescendo. Basicamente dizendo que o preconceito em cada família é muitas vezes criado pelos pais. E eu tô adorando o que esse episódio tá cobrindo. Todo esse tema sensível de que você não pode seguir os seus sonhos porque alguém não te apoia é realmente muito complicado. Gumball pergunta se tinha alguma cura para o Ricardo conseguir quebrar essa barreira. E a Anaís diz que tinha sim. Ignorar todos os conselhos da Juju e ir até o teste de líder de torcida. Testes esses que aconteceriam no dia seguinte. Então o Ricardo teria um dia inteiro para se arrumar. Destaque para Nicole e o Darwin tentando fazer rimas para animar o Ricardo. Mas mesmo com todas as tentativas do coelho, eles não estavam conseguindo em nenhuma. Darwin diz que esses traumas do passado não seriam resolvidos tão facilmente. O Gumball até tenta, mas não consegue. Então eles chegam à conclusão que o Ricardo precisava de confiança. Mas como eles conseguiriam dar autoconfiança ao Ricardo se ele não tinha isso para início de conversa? Bem, a Anaís tinha um plano. Na hora de dormir, Ricardo se mostra com muito medo, dizendo estar muito ansioso para o que iria acontecer. Mas a Anaís tem um segredo para contar a ele. Em suas mãos, ela tinha a cabeça da primeira líder de torcida da história. Um beijo dela e você teria toda a confiança necessária para conseguir os seus objetivos. A questão é que a primeira líder de torcida da história na verdade era uma bola de tênis. A Anaís realmente acreditava no efeito placebo. Um dia novo em Elmore e vemos aqui todo mundo vendo os testes para líder de torcida. Mesmo depois de uma apresentação sensacional das garotas, o Sr. Pequeno dá apenas uma nota 1, praticamente surtando com quão absurdo isso foi. Ricardo dá um beijo na bola de tênis e instantaneamente se sente autoconfiante, sem vergonha de fazer a sua apresentação. Ele começa a desfilar dentro do ginásio, se é que dá pra chamar isso de alguma coisa que não seja movimentos aleatórios, mas aparentemente o Sr. Pequeno estava gostando disso, então continua. Gumball e Darwin parecem ter estudado alguma coreografia e aparecem lá para ajudar. Temos uma referência ao Ricardo repetindo um movimento antigo, mas quando ele ia se empolgar, ele olha para toda a torcida e vê a sua mãe no meio daquilo. Mom, what are you doing here? Richie, I'm retired. Ain't got nothing to do, so I walk around and waltz into whatever open public event. Na real isso faz bastante sentido. A sua mãe continua sendo uma tremenda de uma babá que diz que ver os outros falhando miseravelmente faz ela se sentir melhor sobre seus erros. Ricardo se esconde de vergonha por tudo isso, mas a Anaís pede para ele se lembrar da tal líder de torcida lá. Mas, quebrando todo o clima, a vovó Jojo revela toda a verdade sobre a bola de tênis. O mundo acaba pro Ricardo. Ele se sentia muito decepcionado consigo mesmo. Em uma das melhores cenas de todo esse desenho, ele ouve muitas críticas de todos seus antepassados xingando ele. Mas nesse exato momento, Gumball e Darwin começam a levantar a sua moral, fazendo o melhor papel de líder de torcida e todo mundo começa a cantar apoiando o Ricardo. Aos poucos, as vozes da sua cabeça vão saindo, ativando a sua melhor forma
forma, o Ricardo estava determinado. Nesse exato momento ele começa a fazer muitas acrobacias, entregando uma das melhores performances possíveis, ainda sendo levantado pelo Gumball e Darwin e após muitos giros, ele cai no chão, mas dessa vez em pé, quebrando o queixo de todo mundo, e principalmente da vovó Jojo. Isso foi muito incrível. O senhor pequeno dá 10 depois de ver essa maravilha. O Ricardo saiu por cima e superou o seu trauma do passado, nos entregando assim o melhor episódio dessa série até o momento. A vovó Jojo ainda tenta dizer que ele acreditava no Ricardo, mas a Nicole corta sua vibe dizendo que eles acreditavam no Ricardo. Caramba, esse episódio foi sensacional. Eu não brinco quando digo que esse foi o melhor episódio até agora. Eu realmente gostei muito do que vi e eles mostraram muito bem todo um trauma geracional e como superar ele. Ver o Ricardo encarar isso foi incrível. Mas falando sobre os episódios de hoje, qual vocês gostaram mais? Comentem abaixo pra eu saber.